Temos novidade, ele é jogador, ele vai ser jogador do Flamengo, vai assinar o pré-contrato em breve, mas esse jogador ele não pertence ao Milan, ele tá jogando pelo Milan por empréstimo até essa temporada. A informação que o Flamengo recebeu é que o Milan não vai exercer a opção de compra, não vai comprá-lo e ele será devolvido ao Chelsea, clube que ele tem contrato até 2031. E o Flamengo conversa com o empresário dele, o João Mendes, para tentar um empréstimo com uma opção de compra. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa carioca analisou a derrota do Flamengo ontem para o Cruzeiro e principalmente duas informações importantíssimas que saíram agora e o Vene Casagrande trouxe com exclusividade aqui no Brasil, que foi: o Flamengo encaminhando ali um pré-contrato com o Jorginho, ou seja, o Jorginho chegou e falou: ó, Flamengo, aceito, vou assinar o contrato. Então o Jorginho deve chegar já no meio do ano. E outra, né, espetacular também, é o Flamengo ali tentando a contratação do João Félix. Sim, aquele que jogou no Barcelona, no Atlético de Madrid. O Flamengo tá tentando ali um empréstimo com opção de compra e o Benê trouxe detalhes e é isso que vamos ver a partir de agora. O link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição. Primeiro a análise do jogo, depois Jorginho e em seguida ali João Félix. Acompanhe até o final porque tem muitas informações interessantes a partir de agora. Quem apanha não esquece, Vene Casagrande. Já diria o ditado. Vene Casagrande, fala pra mim, você gostou do Flamengo? Você não achou que o placar foi justo? Não gostei do Flamengo, acho que o placar foi justo sim, a vitória do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo, grande parte da partida. Discordo, inclusive, do Felipe Luiz quando ele diz que o jogo foi pau a pau, que o Flamengo poderia ter saído com a vitória. Discordo totalmente dele. Acho, inclusive, que o Felipe Luiz não soube sair da boa estratégia do Leonardo Jardim. Qual foi? O Leonardo Jardim entendeu o seguinte: para ganhar do Flamengo, o que eu preciso fazer? Pressionar em cima e anular aquele jogador que, quando o Flamengo está muito pressionado, consegue fazer a transição rápida, que é o De La Cruz. E o Cruzeiro fez isso muito bem. O meio de campo do Cruzeiro ganhou do meio de campo do Flamengo, para mim, grande parte do jogo. Então, desse jeito, o Felipe Luiz não soube o que fazer. E, paralelamente a isso, outros jogadores, individualmente falando, não estavam num bom dia. O Gerson, por exemplo, não estava num grande dia. O Léo Pereira, novamente, fez uma péssima partida. E, assim, coincidentemente ou não, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele também havia jogado mal. E ontem ele jogou muito mal. Para mim, ele errou na marcação no primeiro gol do Cruzeiro, no Caio Jorge. Inclusive, eu vou sair em defesa do Rossi. Muita gente botando a culpa no Rossi, dizendo que a bola era defensável. Eu discordo totalmente. Para mim, o Rossi, inclusive, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, porque ele fez várias grandes defesas. E no segundo tempo ali, a gente pôde ver o Léo Pereira fazendo um pênalti extremamente infantil, tal como ele já tinha feito. Não estava num bom dia o Léo Pereira? Não estava. É um dia para o Léo Pereira esquecer. E eu sou um cara que eu defendo muito o Léo Pereira. Eu falei isso aqui, que para mim, Léo Ortiz e Léo Pereira, eles formam a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Mas ele precisa abrir o olho, porque na cola dele, no cangote dele, tem nada mais, nada menos que o Danilo, que toda vez que entra em campo, faz grandes partidas. E por conta da atuação de ontem, eu já vejo muita gente pedindo a saída do Léo Pereira. Eu acho isso aí muito cedo. Outra crítica que eu tenho ao Felipe Luiz, a insistência em Michael. Para mim não faz o menor sentido o Michael entrar na frente do Luiz Araújo, por exemplo. Mesmo que eu entenda a explicação, questão de ponta, que na ponta esquerda o Luiz Araújo não rende tanto, mas o Michael não vem rendendo nada na ponta esquerda. O Luiz Araújo, ao menos, vem rendendo um pouco na ponta esquerda ou até mesmo na ponta direita. Essa insistência do Felipe Luiz e Michael, para mim, é inexplicável, porque o Michael vem fazendo péssimas partidas e ontem, quando ele entrou, novamente ele foi muito mal. Então, para te responder, Fernandinho, eu não gostei do Flamengo. O Flamengo não estava num bom dia, embora quase tenha conseguido sair do Mineirão com empate, mesmo para mim sendo um resultado injusto, porque eu acho que o Cruzeiro foi melhor em campo. Então, de maneira geral, eu acho que o Felipe Luiz ele precisa aprender com os erros dele. Ele está no começo de carreira como treinador e ontem ele errou na formação do time, na estratégia do time e também nas escolhas durante o jogo. A gente pôde ver que nada deu certo. Ô, Lucas Pedrosa, quando a gente encontra um jogo desse, a gente encontra, por exemplo, um Flamengo achando um gol, numa jogada de um cara que é um gênio, que é um espetáculo, né? Que é o Arrascaeta, inclusive o gol foi um espetáculo. Sim. O Vene fala que acha que o placar foi justo sim, que o Cruzeiro foi superior. O Felipe Luiz já não vai muito por esse caminho, diz que o Flamengo O Arrascaeta foi na minha linha. O Arrascaeta falou, a grande parte o Cruzeiro foi melhor. Sim. E aí você vê que você falou que o Rossi foi o responsável para o placar não ter sido um pouco maior para o Flamengo. E quando a gente vê que o goleiro foi o grande destaque,
Sim. É porque não teve o controle absoluto da partida. Você concorda com o Vene, ô Pedrosa? Concordo plenamente com o Vene e diria pra você que não é só ter o controle absoluto, não. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi o time que mais tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo não controlou a partida em momento algum. Nem mesmo quando fez o gol, que já estava merecendo ali. De toda a temporada, será? De toda a temporada não, porque teve o Central Córdoba. Mas o Central Córdoba, o Flamengo Mas incitou, tem uma conseguiu, diferença. Mas No aí é o Central nível do Córdoba, adversário. pelo menos, o Flamengo teve a posse de bola. Quanto o Cruzeiro, o Flamengo não teve a posse de bola no segundo tempo. É isso. A posse de bola no segundo tempo do Cruzeiro foi maior do que a do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo perdeu o jogo no meio de campo. E novamente, eu acho que o primeiro tempo foi mais equilibrado, tá? O Cruzeiro conseguiu fazer seu gol na belíssima jogada do Caio Jorge. Concordo que o Léo Pereira não pode dar aquele espaço, o zagueiro não pode ter medo de combater, porque senão o atacante vai dentro do gol. Ainda mais com a qualidade que o Caio Jorge tem, pra mim, zero falha do Rossi. A bola quica antes do Rossi chegar nela, então isso se torna o lance mais difícil. Depois, no segundo tempo, quando o Flamengo empata, eu achei que o Flamengo até ia controlar mais o jogo. Pelo contrário, você sabe uma característica que mostra como que o time do Leonardo Jardim jogou muita bola no Mineirão? O Leonardo Jardim, ele foi substituir com 88 minutos. Ele deixou o time titular dele praticamente o jogo inteiro, o que mostra que todos os jogadores que estavam em campo estavam fazendo a pressão pós-perda, anulando o meio-campo do Flamengo, não deixando o De La Cruz, não deixando o Gerson jogar. O Arrascaeta fez o gol, mas também não fez uma grande partida. Aí eu vou também tangir aqui na situação do Felipe Luiz. As primeiras substituições que ele faz, Bruno Henrique, que vem mal há muito tempo, se é por conta da situação ou não, é outra história, mas o Bruno Henrique pode pegar os últimos 5 jogos dele, Verdade. Ele vem fazendo partidas ruins demais, e o Michael também é outro, que vem tendo uma queda de rendimento muito grande. E ele tinha outras opções no banco. Ele tinha o Matheus Gonçalves, ele tinha o Joshua, que tinha feito o gol, tinha o Luiz Araújo, ele só foi colocar esses caras depois. Então o Cruzeiro no segundo tempo foi não só melhor, o Cruzeiro foi muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo, e o Rossi evitou o que poderia ser 2, 3, 4. No final das contas, o roteiro se desenhou da forma mais cruel possível, porque os 3 jogadores que entraram na partida construíram o lance do pênalti, o Bolazier e também o próprio Gabigol e o outro jogador do Cruzeiro que eu não vou me recordar agora. Acho que no meio-campo o Cruzeiro engoliu o Flamengo justamente pelas partidas do Lucas Romero e também do Lucas Silva, além do Matheus Pereira também ali conseguindo dar o suporte para esses jogadores da frente, e no final das contas o Gabigol fez o gol de pênalti. Então, para mim, essa foi a pior partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nada de terra arrasada, meu Deus, acabou, nada disso. Acho que o Felipe Luiz é um grande treinador, mas a leitura do jogo dele ontem foi errada. O caminho errado foi a leitura de jogo dele durante o jogo e as substituições. Essa é a minha crítica, exatamente. Vene tem 3 drones hoje muito quentes. Hoje o negócio tá bom. O primeiro deles é Jorginho. Tem novidades? Temos novidades. Ele é jogador, ele vai ser jogador do Flamengo, vai assinar o pré-contrato em breve. Inclusive, ele já ajustou com o Flamengo a data de casamento dele. O Flamengo deu, entre aspas, a ele 4 dias para ele curtir o casamento e também a lua de mel, e depois dessa lua de mel ele se apresenta ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. O Flamengo, de maneira oficial, não vai confirmar até que ele assine a rescisão de contrato com o Arsenal. Inclusive, outra informação nossa, o Flamengo chegou a enviar um médico lá para a Inglaterra para avaliar o Jorginho, ou seja, um médico autorizado pelo Flamengo para avaliar o Jorginho, para saber a gravidade daquela lesão que ele havia sofrido. E a boa notícia não é nada grave, inclusive para o próximo jogo ele já deve ficar no banco de reservas, e aí ele vai assinar a rescisão dele com o Arsenal, consequentemente assina o pré-contrato com o Flamengo, válido por 3 anos. Então o torcedor rubro-negro pode comemorar que o Jorginho está chegando ao Flamengo. Não é oficial, Pedrosa, mas se Vene Casagrande falou, tá falado. Tá aí a página do SBT Esportinho também, já colocou de forma... com a credibilidade de Vene Casagrande. Inclusive, Jorginho aceita termos, o Jorginho já conversou com o José Boto, falando, tá tudo certo, a gente vai assinar esse pré-contrato em breve aí, tudo certo. É uma contratação assim de peso para o Flamengo, né, Jorginho? Já o Pedrosa comenta, mas tem mais. Tem drone sobre o português, é o João Félix, é isso? João Félix. O Flamengo iniciou conversas para tentar a contratação desse jogador. É o José Boto também que está conversando. Gente, é o Kaká da Shopee. É ou não é? Com a camisa do Milan, inclusive. Não parece? Onde o Kaká fez sucesso. Mas esse jogador ele não pertence ao Milan, ele tá jogando pelo Milan por empréstimo até essa temporada. A informação que o Flamengo recebeu é que o Milan não vai exercer a opção de compra, não vai comprá-lo, e ele será devolvido ao Chelsea, clube que ele tem contrato até 2031. E o Flamengo conversa com o empresário dele, o João Mendes,
para tentar um empréstimo com uma opção de compra, com o Chelsea pagando grande parte do salário dele. Mas o empresário falou para o Flamengo, ó, o Benfica também quer, ou seja, tem uma concorrência aí e ele já jogou pelo Benfica. Ele foi muito bem lá no Benfica, inclusive, onde ele teve a melhor temporada dele, que foi 2018 e 2019. Jogador de 25 anos, para mim, seria um grande reforço, embora, assim, muita gente critique o estilo de jogo dele, entre aspas, preguiçoso, mas o Flamengo está tentando uma contratação difícil, muito, mas o Flamengo acha que é possível, então é por isso que está tentando. Preguiçoso tipo o quê? Tipo aquele Ganso que todo mundo queria um preguiçoso desse no seu time? Cara, não. Na verdade, o João Félix, ele surge no Benfica, ele é português, é revelado pelo Benfica e vai muito bem. E aí depois ele passa por Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e tá no Milan nesse momento. Então, o que a gente consegue detectar da carreira do João Félix? Jogador extremamente qualificado, talentoso e que não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele atuou. Então, assim, tecnicamente falando, é um meio atacante de muita qualidade. Pode fazer segundo atacante, pode fazer ponta, pode fazer até a posição de centroavante. É um português que surgiu como um novo talento de Portugal, mas não se firmou. Só jogou em clube grande? Verdade, porque tem muita qualidade. Sim. Mas não é um jogador que tenha se firmado em algum clube e falado assim, ele é o pilar desse time. Ele nunca conseguiu fazer isso. Ele foi chamado do novo Cristiano Ronaldo na época que ele começou, de verdade isso. Mas assim, de Quantos fato... anos ele tá? 25. Mas de fato foi isso que o Pedrosa acabou de mencionar. Ele nunca se firma nos clubes, embora tenha ido muito bem com a camisa do Benfica, inclusive. E esse é o perfil de contratação que o Flamengo quer agora, exceto o Jorginho, obviamente, que é uma idade mais avançada. O jogador jovem, com rodagem na Europa, com experiência e também com vigor físico. Então esse é o tipo de perfil que o Flamengo está buscando. Vene Casagrande e Pedro têm informações sobre a renovação do atacante do Flamengo? Sim, mais uma informação que a gente trouxe durante o final de semana. O que acontece? Os empresários do jogador entraram em contato com o José Boto. Eu vou resumir aqui a história. E falaram o seguinte, olha só, a gente tinha um acordo com a antiga gestão de uma renovação de contrato. A situação estava encaminhada para renovação de contrato até que aconteceu a lesão dele. Obviamente com a lesão, tudo esfriou. Agora, com o retorno do Pedro em alto nível, os empresários do jogador entraram em contato com o Flamengo e falaram, olha só, o salário dele está defasado, tem outros jogadores que chegaram, estão ganhando mais, deram até o exemplo do Michael, por exemplo, e a gente precisa renovar esse contrato. O que aconteceu? O José Boto deu ok, mas agora precisa da aprovação do BAP, que é o presidente do Flamengo. Mas a renovação, digamos assim, está encaminhada porque já tem um acordo entre os empresários do Pedro com o José Boto. Tendo o ok do presidente do Flamengo, eles vão assinar isso aí em breve. E eu acho que tem que renovar, porque o Pedro já mostrou que ele merece esse aumento salarial, tal como o Gerson mostrou e teve também. Chegou a sua vez. Agora já passou a dele, agora daqui a pouco chega a minha. Pergunta o que eu ouvi hoje, malhando. O que você ouviu hoje, Rock. malhando? Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Eles falaram sobre o jogo, né? Isso a gente já dá até tristeza de falar pela maneira que foi. E também tem a situação do Jorginho. Muito bom saber que o Jorginho finalmente ali aceitou os termos, né? O que falta? Mas o que falta pro Flamengo anunciar? Como o Vene bem disse, ele assinar a rescisão com o Chelsea, com o Arsenal, né? E aí sim o Flamengo vai fazer o anúncio oficial. E para ele assinar ali, falta só mesmo mostrar pro Flamengo que aceitou, já falou isso verbalmente, né? Pra confirmar, na verdade, falta só assinar o contrato. Isso é bem legal, porque o Flamengo vai se fortalecendo ainda mais com jogadores de alto nível. Em relação ao João Félix, não tenho nem o que falar, é um jogador assim acima da média. É um jogador muito bom, atuou pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid, Milan, Chelsea. Claro, não conseguiu se firmar, porém, certamente no Brasil ele vai sobrar, porque tem muito talento. Se vier pro Flamengo mesmo, aí sim o Flamengo vai ficar com um time ainda mais forte. E aí, incomparável, o melhor elenco do futebol sul-americano. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!